Olá a todos e a todas. Hoje a gente dá continuidade às aulas de História da Música Popular, hoje com o assunto tropicalismo. Né? Ele vem na sequência das dois módulos de aula sobre a música do período dos festivais, né, na década de 60. O destaque foi o festival de 1967, que tem documentário tudo no YouTube mesmo, integral. E a gente falava como algumas manifestações elas vão desembocar justamente nesse período de festivais, e um exemplo é o tropicalismo. Né? E hoje nós vamos, só para explicar basicamente, hoje nós vamos trabalhar o tropicalismo em dois módulos também, assim como a aula anterior. No primeiro módulo eu vou falar um pouco das primeiras influências e uma contextualização histórica do fenômeno. E depois, no segundo módulo, a gente vai fazer uma análise, né, de duas obras, dois discos, né, desse período muito relevantes, né, o disco Tropicalia ou Panis et Circenses, e a gente vai fazer o outro que é o Transa do Caetano. Né. O primeiro disco é um disco coletivo e o segundo um disco solo do Caetano. Então, esse primeiro bloco que começa agora, ele vai trabalhar sobre as principais influências, as primeiras referências para gerar esse movimento multiartístico brasileiro que é o tropicalismo. Então, para a gente começar, é importante a gente entender que alguns princípios da filosofia, podemos chamar assim, do tropicalismo, eles não vão começar, inicialmente exatamente na década de 60. A gente vai ter isso lá atrás, na década de 20, quando a gente teve um evento muito importante em São Paulo chamada Semana de Arte Moderna, né? Semana de Arte Moderna de 1922, onde reuniu vários artistas diferentes, artistas músicos, artistas poetas, reuniu artistas plásticos, era o grande foco principalmente, onde se propunha naquele primeiro momento a discutir e pensar o que era a cultura brasileira e tentar forjar, moldar, inventar essa cultura brasileira, que era uma discussão muito em voga nessas décadas, no caso na década de 20 e 30, tanto pela parte da intelectualidade brasileira, antropólogos, sociólogos, quanto pela parte de artistas, inclusive política, também dominou o cenário político. Então, é uma discussão e um momento em que o Brasil estava fazendo essa reflexão, e os artistas, alguns elementos que a gente vai encontrar no tropicalismo, eles já aparecem agora. São basicamente uma vontade, um espírito de olhar para dentro do país, então você procurar referências regionais, assim como produzir uma arte totalmente diferente, nova, moderna, que vai ser em geral produzida pelos grandes centros brasileiros, as grandes cidades, só que num olhar para dentro. Né? Esse movimento é muito importante, assim como também a gente tem em outra parte o manifesto antropofágico, né, escrito pelo Oswald de Andrade. E esse manifesto ele faz uma referência a um tipo de interação cultural com outros meios, com outros ambientes, de maneira a você trazer isso tudo para dentro como tua referência estética e elaborar tua obra a partir de referências diversas. Né? Então, esses dois princípios, de olhar para dentro e o princípio da antropofagia, eles são centrais na questão da concepção do que vai ser o tropicalismo. Então, dando continuidade a isso, a gente começa a analisar as características, né, como começa o tropicalismo e as principais influências, na realidade, do mundo da arte. Né. É importante entender primeiro que o tropicalismo ele não é um movimento unicamente musical. O tropicalismo ele é um movimento que vai integrar artes plásticas, a música, também o cinema bastante forte, e tendo como essas referências para constituir, claro, na sua forma máxima, a música tropicalista. Né? É interessante observar que a esfera desse evento, esse movimento ele foi criado
inclusive com a elaboração de um manifesto, que eu vou ler um pouquinho aqui, um manifesto que foi lançado em 1968, que ele tem aqui 9 cláusulas, né, principais aqui. Em 20 de abril de 1968, o documento foi publicado no Jornal do Comércio de Recife. E ele começa assim: constatamos, sem novidade, o marasmo cultural da província. Por que insistimos em viver há 10 anos da Guanabara e há um século de Londres? Por fidelidade regionalista? Por defesa e amor às nossas tradições? Recusamos o comprometimento com nossos antigos professores, porque eles continuam mais antigos do que nunca, do alto de sua benevolência, de sua vaidade, de sua irritação, de seu histrionismo, de sua menopausa intelectual. Lamentamos que os da nova e novíssima geração, a maioria pelo menos, continuem a se valer da tutela sincretista, lusotropical, sociodélica, João Cabralina e daí por diante. Então, assim, esse documento, eu vou pular agora para a última parte, que é bem interessante. Oitava cláusula: a vanguarda contra a retaguarda, a loucura contra a burrice, o impacto contra a mediocridade, o sexo contra os dogmas, a realidade contra os suprimentos, a radicalidade contra o comodismo. Enfim, palavras fortes de um movimento, de uma manifestação musical que ele claramente se constitui, né, filosoficamente, não é um acidente de percurso de que alguém elabora, né, e acaba, olha só, não é que criamos um movimento, não, ele foi pensado a partir de um conjunto de influências e de um momento e de uma construção ideológica mesmo, de repensar a arte brasileira. Essa é a ideia central, né? As principais influências vêm fortemente do cinema, e como cinema, a gente estava falando aqui do cinema novo, representado sobretudo pelo genial cineasta baiano Glauber Rocha. Quem não conhece a obra de Glauber Rocha não sabe o que está perdendo. Vale a gente fazer existe no YouTube, né, 3 filmes pelo menos dele bem importantes: o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, a gente tem Terra em Transe e temos o Deus e Diabo na Terra do Sol. Então você pode assistir tranquilamente no YouTube todos eles. Então, assim, não vamos perder tempo. Entender o que o tropicalismo é muito importante, a partir de uma visão de como funcionou esse movimento cinematográfico de expressão mundial, que foi o cinema novo, né? Outra influência muito forte, nós vamos ter as artes plásticas, sobretudo na figura de Hélio Oiticica, né? Ele propõe uma interação com o corpo a partir da obra de arte. Então essa troca foi bastante emblemática para ele. Outra referência muito forte vai ser o teatro. O teatro, sobretudo, é uma peça chamada O Rei da Vela, e essa peça vai ser dirigida pelo José Celso Martinez Correia, né, um grande dramaturgo brasileiro, ainda em atividade, bastante expressivo. E esse conjunto de obras vão mexer muito na cabeça desses principais artistas desse período, desse movimento, né? Outra referência muito forte é, por exemplo, a música, essa segunda fase estética que os Beatles tiveram e influenciaram, né, o mundo. A gente pode perceber muito na obra referências a esse universo musical, onde os Beatles, sobretudo, especificamente o disco, né, consagrado Sgt. Pepper's, né, onde não só algumas intenções musicais, estéticas, elas vão aparecer também na música, mas a gente também vai perceber até o conceito do disco mesmo, Sgt. Pepper's, que ele faz referência, claro, ele traz alguns elementos orientalistas, na forma até de instrumentos. É um disco que vai trazer, inclusive, uma referência, inclusive, às bandas marciais, bandas de interior. Inclusive, um dos Beatles, o pai dele tocava em banda do interior, então essa ideia da dinâmica e da didática da banda, né,
nas cidades pequenas, não só no Brasil tem uma relevância muito grande também. Então é interessante observar como o conceito, inclusive, desse disco específico dos Beatles foi muito importante e muito influente na cabeça de alguns membros. Então a ideia é basicamente quando a gente constrói aí um cenário de influências principais para o tropicalismo em si. E aí vamos agora às características, né? O que vem a ser, além de ler o manifesto e ok, mas o que a gente tem de central, de característico nisso? Então, dois conceitos centrais para essas características: bricolagem e antropofagia. Lembra que eu falei lá do início que a antropofagia é um manifesto antropofágico do Oswald de Andrade, lá atrás, ele ia ter uma relevância para esse contexto agora, aqui do final da década de 60. Então, de fato, aquela ideia de você, vamos usar em termos mesmo, de comer, de digerir, de engolir tudo que é externo para você se fortalecer a partir dessa perspectiva, isto é uma das ideias centrais do tropicalismo também, né? Então, quando a gente pensa essa ideia de onde que sai essa noção de antropofagia, ele sabe que existem ou existiram pelo menos algumas tribos brasileiras que aquela ideia que comiam seres humanos, né? E agora, apesar do espanto, né, de se pensar na situação de se comer seres humanos, mas existe um motivo daquelas sociedades que é bastante interessante, né? Que é a ideia de que você, aquele índio daquela cultura, ele nunca engole aquilo que ele não considera forte ou considera como que seria nutritivo ou representativo para ele. Então, na realidade, a ideia de comer, né, o outro indivíduo, na realidade, é de se abastecer da sua energia, né, porque essa energia seria benéfica, porque ele era um ser relevante e importante para gerar aquela energia. Então, você associando, construindo uma noção, né, a ideologia desse movimento a partir da ideia de engolir o que é de fora, a partir dessa experiência do que é de interessante, o que é rico, o que é bom, que vai trazer para você, vai lhe acrescentar culturalmente, é a melhor das metáforas mesmo que se constrói ali. E dessa maneira você poderia simplesmente engolir e a noção vem de engolir e depois você colocar de volta para fora, mais aquela análise, aquele material digerido. Então, na realidade, diferente de você simplesmente reproduzir, o objetivo do tropicalismo não é reproduzir uma outra cultura, até porque a boa parte da cultura de massa procura fazer muito isso mesmo, é só uma reprodução de uma outra realidade. Na realidade, aqui a ideia é sintetizar. Essa palavra é muito importante. Sintetizar a união de vários elementos culturais, e esses elementos culturais são diversos, são bastante variados. Esses elementos, assim como aquele critério lá do início, que eu falava da semana 22, você também tem um olhar para o interior, mas ao mesmo tempo você tem um olhar para o exterior. Então o objetivo desses artistas é engolir, é comer todo tipo de cultura que possa aparecer na frente deles e, de outra maneira, sintetizar e fazer uma apropriação, gerando um material absolutamente novo, dentro de uma nova realidade, dentro de um novo contexto. Você ressignifica vários elementos e os deglute. Então a ideia não é só engolir e cuspir da mesma maneira, você também vai misturar, você vai criar uma coxa de retalhos artística a partir desse material. Por isso vem a ideia de síntese. Então você tem um processo que vai gerar uma síntese, e essa síntese vai partir de outras mentes que vão estar dentro de outros contextos, dos quais aquelas obras iniciais foram representadas, seja no cinema, como eu falei, seja Beatles, seja música do interior, Pífaros de Caruaru, seja de tudo, isso tudo vai interferir, vai ser repensado, vai ser ressignificado, e mais precisamente vai ser
sintetizado, né? Então, a gente observar que é um movimento bastante pretensioso, só que é um movimento que ele tenta se livrar de um pensamento dominante até aquele momento, de uma vontade na realidade, de um isolamento ou de uma ilusão, de uma invenção, na realidade, de buscar uma obra totalmente nacional, assim, que é sempre uma discussão bem complicada. Quando você estuda, você vê da área de estudos culturais, você vê alguma discussão antropológica, você vê como o discurso do autêntico, do legítimo, né, é um discurso bem problemático, bastante problemático, e normalmente ele esconde muitos interesses por trás dessa ideia. Então, no Brasil, você tinha essa noção provavelmente muito vigente, ainda pelo período da ditadura militar, né, que você já estava, nós estamos falando de um movimento que começou em 68, né? Então, em 68, você está um ano do AI-5, né? A gente falava no outro modo, na outra aula, um pouco sobre como a arte, a partir de 69, ela começa a ser reprimida, né? Então, você ter uma pretensa ideia de que o nacional é bom e tal, parte inclusive de problemas conceituais do que é nacional, e até entender esse nacional é nacional Sorocaba ou esse nacional é Rio de Janeiro? Será que o Brasil inteiro se identifica com essa ideia de nacional? Será que essa construção, essa invenção de algum objeto nacional, ela não é uma imposição política? Quer dizer, aquela ideia, quer dizer que o Brasil inteiro é feijoada, o Brasil inteiro é samba? Quer dizer, então a gente perde muitas nuances e na realidade se observa como é contraditório, como na verdade ele é um discurso hipócrita e muito pobre de se fazer essa defesa de uma pretensa ideia nacional, quando na realidade toda cultura é síntese de um conjunto de outras culturas. A hipocrisia começa quando você corta um ponto e diz que a partir daquele ponto é que está valendo. Então, na realidade, se a gente for olhar qualquer cultura, ela sempre vai ser síntese de outras. É sempre um processo dialético, né, que a gente pode dizer. Sempre é um conjunto, um diálogo entre várias coisas que vão ser sintetizadas, vão gerar uma nova coisa. Sempre é assim, né? Então, quando você atribui algo autêntico, você está cortando toda a referência anterior cultural de uma específica manifestação, ou de algum discurso que seja, uma obra, sei lá, uma manifestação artística. Então, assim, esse discurso é bem complicado e esse é o motivo de, inclusive, ter muita polêmica. Isso já aparece no festival, com a ideia do próprio Festival de 67 da inclusão da guitarra elétrica, que já gera todo um problema, como se estivesse subvertendo totalmente a cultura, porque está usando um instrumento musical dos outros, né? E é interessante observar que eu fico pensando, tá, mas não sabia que o violão era brasileiro, também não sabia que os instrumentos todos de percussão básicos que você já tinha no Brasil também eram brasileiros, também não sabia que os instrumentos de corda, nenhum deles mas essa parte não interessa. Então é interessante, eu acho curioso a gente fazer uma reflexão de como na realidade o que o tropicalismo tenta fazer é uma absorção consciente e uma busca de síntese estética. E isso é muito importante, estar consciente do processo que está fazendo. E vai gerar um material absolutamente novo e muitas esferas bastante diferente aos ouvidos, como a gente vai poder analisar agora nessa segunda parte do vídeo, com alguns exemplos musicais, né? Óbvio que não tem como representar a totalidade, mas eu, de uma certa maneira arbitrária, escolhi 2 álbuns que eu considero muito bons, e poderia ter escolhido vários outros, né? Mas aí entra um pouco aquela ideia de elementos que te marcam ou que se considera, né, dentro da análise, entre os estudos mesmo de música e tudo com mais representativo, ou seja, sempre vai ser uma decisão pessoal em alguma esfera. Então a gente vai agora passar para a segunda parte do vídeo.